Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira, o nosso programa da Palavra ao Coração. Quinta-feira passada nós não estivemos aqui, né? Você pode até ter ido no YouTube, mas meu irmão, a gente não apareceu por lá. Mas hoje estamos por aqui e que bom que estamos aqui. Você está feliz, meu irmão? Eu estou feliz demais, que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Já peço a você, por favor, que você que está acompanhando nosso programa de hoje, compartilhe o link. Hoje nós conversaremos sobre paternidade. Que desafio, né? Meu Deus do céu, como é desafiador, né, Neis? Pode ter certeza. Inclusive, essa semana que não houve o programa da Palavra ao Coração, o meu WhatsApp não parou. Não está tendo programa, o que está vendo e tal. Oi? Coisa boa. Eu expliquei aqui no culto passado, né? Que não teve, porque era aniversário do pastor e não deu pra gente gravar. Inclusive, o pastor não está aqui hoje. Com a gente, é verdade. O pastor está de férias. Coisa boa, mais que merecido. Férias é de Deus, viu? Deus descansou no 7º dia. Então, o pastor Ilquias merece as férias lá com a sua irmã esposa. Daniela também, né? Glória a Deus, estão lá juntos. Namorando agora, viu? Coisa boa, glória. Coisa boa. Eu não tenho inveja porque inveja é pecado e não é coisa de crente, por isso que eu não tenho inveja. E você tá bem acompanhado, né? Quem tá do seu lado? Hoje é forte o negócio. É forte, tô todo arrepiado, ó. Hoje é forte porque eu passo o tempo todinho falando da Rochelle, e a Rochelle pra cá, e a Rochelle diz isso, aí me disseram, né? A Andréia me disse assim, você fala muito na Rochelle, mas ninguém sabe quem é a Rochelle. O pessoal da igreja sabe, mas quem é de fora não sabe quem é a Rochelle. Então hoje você vai poder conhecer a Rochelle, minha esposa, que é a convidada de hoje. Rochelle, dá um oi aí pros nossos irmãos aí, para todos que estão acompanhando. Jesus, foi dura coisa, viu, gente? Porque eu sou uma pessoa tímida, que não gosto muito de microfone. E hoje eu fui desafiada a estar aqui, né, com o Neibson e o filho, participando desse programa falando sobre paternidade. Mas é um assunto interessante, um assunto que eu gosto. E vamos ver o que é que vai dar. Ô, glória. Amém. Hoje eu vou chamar a vinheta cantando a música pra vocês. Ah, meu Deus. Deixa pra lá, roda a vinheta. Meu irmão, pelo amor de Deus. Meus irmãos, voltamos na nossa vinheta e nós já queremos começar, na verdade, né? Sobre paternidade. Neis, eu que imaginei que era tão desafiador ser pai, viu, Neis? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 22 anos de fé, eu caminho para 23 anos. Desde 9 meses de crente, eu sou líder de alguma coisa. Eu e Rochelle fomos líderes, né? Atualmente nós somos líderes da rede Família e Nova Geração, que tem 5 ministérios debaixo dela. Ministério de Crianças, é o Ministério Luz, o Ministério de Juventude, nós temos o Ministério de Casais, o Ministério da Melhor Idade e o Ministério de Mulheres, atualmente. Mas nós sempre lideramos na igreja, sempre, desde assunto burocrático na secretaria, como assuntos ministeriais, sempre. Eu, na minha profissão, tenho muitas atribuições também, tenho muita coisa importante que faço. Mas eu costumo dizer o seguinte, nenhum ofício da minha vida é mais desafiador do que a paternidade. É um atributo que realmente mexeu com toda a estrutura da minha vida e acredito que com toda a estrutura da Rochelle, falo por ela também, e acredito que com a sua também. Total. E se você é pai, ou se você é filho, claro que você é filho, você teve a sua estrutura muito movimentada por conta da paternidade, porque nós vamos ver que a maioria dos nossos problemas dorme na área da paternidade. Isso é uma realidade dos nossos dias. Isso mesmo. Então já vamos iniciando aqui. A primeira pergunta é, para você, qual a maior causa de relacionamentos de pais e filhos quebrados? Eita Deus. Na verdade, para vocês, né? Para nós, né? Nós três vamos responder. Qual é a maior causa, Rochelle? Aí, meu Deus do céu. Relacionamento quebrado, relacionamento pais e filhos quebrados. Existe uma evolução sobre isso, né? Existe um nível de relacionamento que os pais têm com os filhos enquanto são crianças, enquanto são bebês, criancinhas ali, 4, 5 anos. Depois isso muda,
essa característica dos 6 até os 9, muda um pouco a característica. Quando entra em 10 anos, que nós já começamos a ver a pré-adolescência, muda bastante, mas tem uma janelinha, a janela 14 e 17. Dos 14 aos 17 anos, aí é que a coisa muda mesmo. Então, os relacionamentos quebrados em cada janela dessa, a partir dos 17 também, que vai dos 18 aos 25 e de 26 aos 35, né? Que infelizmente a juventude tem ficado muito mais em casa. Alguns jovens têm sido desestimulados a sair de casa para casar. Então tem jovens de 35 anos em casa ainda, que não têm ainda vontade de casar. Cada fase dessa tem um porquê. Mas todas essas fases têm um motivo principal, um motivo causador. Que motivo seria esse, Rochelle? Falta de Deus, né? Falta dos princípios da palavra, né? Não tem como você ter um relacionamento saudável se você não tiver um relacionamento com Cristo primeiro. Então, os relacionamentos se quebram por isso. Qualquer relacionamento vai quebrar se ele não estiver baseado nos princípios da palavra. Então, quando é criança, eu acho que acontece muito isso, porque os pais, quando é criança, conseguem levar isso com mais naturalidade e eles não percebem, né, que ali já está quebrando, na verdade, quando é criança. E quando fica jovem, quando fica adolescente e na juventude, que é quando vai ter os embates mais fortes, é onde quebra de verdade, né? Que parte. Mas, na verdade, isso vem desde criança. Está sendo criado até muitas vezes na igreja, mas não está sendo aplicado em casa os princípios da palavra. Então, não tem como não quebrar. Um relacionamento quebrado começa a aparecer ainda na infância. Quando a criança deseja falar algo e o pai ou a mãe, né? Nesse caso aqui é paternidade, então o pai não ouve o filho. O pai fica tratando o filho como criança enquanto ele é criança, como criança quando ele é pré-adolescente, como criança quando ele é adolescente, como criança quando ele é jovem, quando criança como ele é adulto. É uma coisa que diz muito, né? Os pais dizem muito assim: cala a boca, menino, tu não sabe o que tu tá dizendo. Perfeito, é isso. Né? Cala a boca, menino. Então, assim, tu é só uma criança. Né? Então você não olha no olho da criança, você não dá importância, então ele cresce inseguro, ele não sabe que horas que ele vai poder falar, né? Produz muitas mazelas na vida de um homem e de uma mulher, de um menino e de uma menina ao longo de toda a vida. Por exemplo, eu mesmo, meu pai faleceu tem 2 anos, né? E aí meu pai, quando eu ia para o hospital ou para a casa dele, ele já acamado, toda a vida que eu estava ao lado do meu pai na cama, a impressão que eu tinha é que eu era um menino de 10 anos que estava ali com ele. Não era um homem adulto que já era pai, que já está me encaminhando para ser avô, se você não sabe. Eu vou ser avô agora em dezembro, né? A Giovana está chegando aí. Eu já pai de homens e mulheres, a minha filha casada, mas toda a vida que eu estava ao lado do meu pai, eu me sentia como um menino de 10 anos de idade, de 8 anos de idade. Por quê? Porque na minha infância, na minha pré-adolescência, adolescência e juventude, o meu pai me tratou como criança. Não no sentido de me mimar como criança, não. Foi o outro polo disso, foi o que a Rochelle falou aqui agora. Você não sabe de nada, calha a boca, sai daqui, sua palavra, sua opinião. Então eu tive dificuldade de crescer perto dele, né? Então, o que a Rochelle falou aqui, o relacionamento de pai e filhos quebrados indica uma quebra de relacionamento com Deus antes. Eu sei que você agora em casa pode estar dizendo assim: não, mas eu sou crente, eu sou um servo de Deus, eu estou todos os cultos na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu não estou falando de regras de cristianismo. Eu estou falando do princípio de estar ligado à videira, de ter um relacionamento de paternidade com Deus. Aliás, é um tema que nós vamos tratar no programa posterior. O próximo programa nós vamos falar da paternidade divina. Mas a paternidade divina é a mola motriz da paternidade terrena. Quando há uma quebra de paternidade na terra,
é porque de alguma maneira o relacionamento de paternidade tem sido quebrado. Então essa, na minha opinião... Eu acho até interessante isso que você falou, né? Das regras. A gente estava aqui conversando antes sobre isso, sobre regras e rotinas, né? Porque é exatamente isso. São ramos que você faz. Para mim, eu visualizo para entender melhor assim. É como realmente um ramo, a videira, né? E as regras e as rotinas são ramos. Mas se não tiver os princípios ligado, né? Se não tiver essas regras e essa rotina ligada na videira, que é os princípios, ela só dura pouco tempo. Você não consegue levar isso por muito tempo, porque fica cansativo, fica chato e mais na frente vai quebrar. Não tem raiz, não tem profundidade, não tem... Isso. Verdade. Tem um texto bíblico que nos acompanha, e é conhecido, muito conhecido de você que está em casa e de nós que estamos aqui, aqueles que militam na igreja, conhece muito esse texto bíblico, que é o Salmo 127. Eu chamo a atenção para os 3 versículos últimos, né? O 3, o 4 e o 5 desse Salmo. O primeiro fala sobre edificar a casa, né? Se Deus não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem tudo a ver com o texto também. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O 2 vai dizer que é inútil levantar bem cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Tem tudo a ver com o texto. Mas no 3, ele vai falar assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, o galardão de Deus, como flechas na mão de um homem valente, de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, o lugar onde ficam as flechas. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Esses 3 versículos resumem muito a questão da paternidade, do relacionamento paternal, né? Que é o homem tem uma função exponencial na paternidade, na criação dos filhos, né? Existe um tempo em que a mulher é mais importante dentro de casa. O homem e a mulher sempre vão ser importantes em qualquer tempo dentro de casa. Mas existe um tempo em que a mulher é que é mais importante. Do 0 aos 10 anos. Ou da barriga aos 10 anos, a função maior é da mãe. De nutrir, de cuidar, de gerar sentimentos no coração do filho, né? A gente aprende limites com a mãe, limites de sentimentos. Então, a mãe é muito importante, mas dos 10 ao casamento, a importância maior é do pai. Porque o pai é que vai lançar, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Para que serve a flecha? A flecha serve para ser lançada. É uma arma de ataque. Você não lança a flecha porque é bonito. A flecha é uma arma de ataque e ela é um ataque a longa distância. A espada é de curta distância, a flecha é de longa distância. E no último ele vai explicar por quê. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Ou seja, lança, ele não precisa fazer muitos filhos não. Mas é bem-aventurado aquele que tem muitos filhos. E não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Você não consegue vencer alguns inimigos e nós temos que projetar a próxima geração, nossos filhos, para vencer esses inimigos. Como flechas, a flecha é lançada e ele vai aonde você não conseguiu ir e vai lá tratar com inimigos que você não conseguiu tratar. Então esse texto fala muito sobre paternidade e é o que eu acho que nós vamos conversar muito hoje aqui. É isso mesmo. Pois vamos avançar aqui para mais uma pergunta. E eu acredito que está muito ligado com o que nós já iniciamos aqui essa conversa. É assim: não tive pais cristãos e não tenho boas referências nessa área. Onde buscar o exemplo? O que fazer para não repetir os mesmos erros? Eita Deus, e agora? Eita. Acho que liga com o que você acabou que a dizendo, gente né? acabou de dizer, né? Eu acho que eu tenho uma história de caos, né? Do Neipson, né? Causa do Neis. As causas do Neipson. Então, assim, esse final de semana a gente recebeu um sobrinho na nossa casa e é bem interessante porque responde a essa pergunta.
quando nós não temos exemplo, na verdade foi 2 sobrinhos, a gente teve experiência esse final de semana, um com você e um com a gente. E aí ele disse assim, tia, eu não tinha, a minha casa não tinha estrutura, nem na minha mãe, nem no meu pai, porque são separados. E eu fugia para sua casa, porque lá eu encontrava exemplo que eu queria. Eu, na hora que vocês sentavam na mesa para a refeição, eu observava como vocês oravam, como vocês conversavam sobre a Bíblia, sobre o Senhor. E isso fez eu estar onde eu estou hoje, né? Buscando na igreja. Hoje ele é casado, tem uma filha, né? E ele serve ao Senhor e ele nos tem como exemplo, né? Mas eu sei que isso também foge à regra, porque nem todos conseguem ter essa base ou conseguem fugir e se espelhar em alguém, né? No caso dele deu certo, glória a Deus por isso, né? Ele nos teve como exemplo, então isso foi muito bom. Muito gratificante a gente ouvir isso, porque a gente nem sabia que a gente servia de exemplo para a vida dele dessa forma. Verdade, foi muito impactante, assim, eu como ele, eu também não tenho pais cristãos. O meu pai, que faleceu, como eu disse, eu tenho uma grande esperança de que meu pai tenha morrido crente. Houve uma situação e se houver uma outra oportunidade outro dia, eu conto essa história. Então, foi muito lindo o tempo da passagem dele, março de 2018. Mas o meu pai não viveu como cristão e ele não deu exemplos para mim de cristão. Embora tenha sido um homem trabalhador e íntegro, mas ele não me deu apoio ao cristianismo. E diferente de você, por exemplo, que teve pai, que era pastor e tal. Mas eu não tive. Então, em quem eu deveria me referenciar? A minha família, os meus familiares, tios, etc., nenhum deles, como você bem sabe disso, eram cristãos. Eu tinha que me referenciar em quem? Isso foi um conflito muito grande para mim, porque eu vinha com muitas mazelas na minha vida que eu tive que tratar e entender sozinho. E aí Deus foi muito amoroso comigo e com a Rochelle, né? Ele nos colocou numa casa, longe de tudo e de todos, e fechou as comportas não só nossas, mas de todos os que estavam ao nosso redor, para que verdadeiramente naquele lugar fosse o nosso Betel. Porque na verdade meus pais também não eram crentes, a gente se converteu já casado, né? E eu digo que são veredas que são construídas na nossa vida sem Jesus. Então a gente não sabe o que fazer muitas vezes, então a gente tem que construir uma nova vereda. E não é fácil a gente fazer isso com uma nova responsabilidade que é filhos, né? Eu digo muito que a nossa vida toda é como se a gente pulasse de um vagão em movimento e pulasse em outro em movimento, né? Entrasse e saísse o tempo todo, né? A vida dos pais que não tiveram Cristo, que não tem uma base bíblica, né? Então é um grande desafio mesmo. Aí vi um dilema para a minha vida. Eu não tive pais que me deram apoio e nem me deram também exemplo de cristãos, mas os nossos filhos estavam chegando, né? Nós somos pais com 2 anos de casados e nossos filhos começaram a chegar e eu tinha que dar exemplo para os nossos filhos. O que eu ia fazer agora? Como é que eu ia criar filhos para colocá-los no céu se eu não tinha tido referência de pais? É essa pergunta que você deve ter feito aí. Eu entendo que a pergunta exatamente consiste aí. O que foi que nós fizemos? Em quem nos referenciamos? Nós buscamos homens de Deus para nos referenciar. Nossos pastores na época, né, não era o pastor Ilquias ainda, era o pastor Francisco Bezerra e depois o pastor Antônio José. Nós nos referenciamos neles e surtiu um bom efeito. Mas a nossa referência maior foi com a paternidade de Deus. Foi isso que foi mudando. E isso é interessante porque hoje eu e a Rochelle lemos livros, buscamos conceitos que ficamos impressionados que outras pessoas escreveram sobre isso. No entanto, nós aprendemos diretamente com o nosso Pai. Nós aprendemos diretamente com o Senhor. Não tivemos nenhum ensinamento humano para as nossas vidas. Nós fomos nos referenciar na Bíblia, estudar e entender o que Deus queria nos ensinar através da paternidade. E nós fomos
nos redimindo. Tem uma lição incrível que eu aprendi com Deus em oração. Ainda isso tem, não sei, nós temos 25 anos de casados, isso deve ter uns 18 anos, 17 anos, que ele disse para mim, Deus disse para mim, me visitou em oração, eu estava em oração, ele me visitou e disse assim, olha, eu só vou poder te abençoar quando você resolver liberar as gerações anteriores. Enquanto você mantiver em cativeiro o seu pai e a sua mãe, e os seus avós, porque fizeram algo com seu pai e com a sua mãe, eu não vou poder te abençoar. Então, para eu ter um relacionamento pleno com Deus, eu tive que entender que os meus pais eram tão necessitados de Deus como eu era naquele momento. Mas só para deixar claro, a questão da liberação que você está falando é a questão do perdão, é isso? Isso. Eu tive que liberar perdão para os meus pais, liberar e entender que eu não podia cobrar deles aquilo que eles não tinham para me dar, porque só quem podia me dar era o meu pai, que era infinito em todos os recursos, infinito em amor, infinito em compreensão, infinito em estrutura, em recurso financeiro e etc. Então isso virou a chave da nossa casa. Isso é engraçado porque a maioria das pessoas esperam sentir isso para fazer, né? E eu cedo entendi que isso é uma questão de decisão. Quando meus pais não eram crentes e meu pai era um homem adúltero, né? E era um homem que bebia, mas eu não fui revoltada com o meu pai. Eu entendia, eu não sei porquê, porque eu não tinha Jesus, mas eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai. Eu era amiga do meu pai de verdade. E eu não trouxe sequelas nem mazelas na minha infância por conta disso, porque eu realmente conseguia entender de alguma forma, né, que aquilo ali na verdade eu entendia que ele sofria porque tinha aquela vida. Então eu não tinha revolta, eu não tinha raiva, eu entendia que era uma escolha que eu tinha que fazer, ou eu amava ou eu odiava, né? Então, ou você ama ou você perdoa. Então, muitas vezes, o perdão de gerações, da geração que passou, você fica esperando, de alguma forma, você sentir para que você perdoe, né? E a gente entendeu na palavra que a gente não tem que fazer isso. Que a gente simplesmente, nós temos que perdoar. Não tem alternativa, né? Porque é uma questão de escolha, senão você não vai viver, nem vive muito e nem vive bem, né? Como a palavra de Deus fala em Provérbios. E parece que, acho que é bem duplo aqui. Às vezes os pais querem construir uma imagem nos filhos, que os filhos sejam assim, façam assim, vivam assim, ajam desse jeito. E às vezes parece que os filhos também querem que os pais sejam dessa forma, né? E aí procuram, às vezes, até comparar com os outros pais, procuram tentar moldar os seus pais de uma forma e às vezes acaba se decepcionando com a forma que ele mesmo criou. Mas só que cada pai é de um jeito, né? Eu sempre trato essa questão do casamento, da vida em si, como uma viagem. Então, imagina que você vai casar. Então, você vai fazer uma viagem. Numa viagem, por exemplo, eu e a Rafaela pegou a sua mala, colocou suas roupas, colocou tudo que ela queria colocar na mala. Eu peguei minha mala, coloquei minhas coisas tudo dentro dessa mala e nós decidimos viajar. Bora viajar. Mas só que quando você chega no hotel, que é o local que você chega, né, seu destino, você pega aquelas malas lá, você começa a utilizar tudo. Todas as roupas, você vai trocando, vai na praia, não sei o que, mas você decide voltar. Mas quando você volta trazendo as roupas sujas. E quando você traz as roupas sujas, você tem que chegar em casa e a sensação que eu tenho, a imagem que eu tenho, é de você abrindo essas malas na sala da sua casa, pegando todas as roupas sujas e aí você tendo que organizar elas. E aí, quando eu olho para a nossa vida, e quando eu olho para a minha vida, particularmente assim falando, eu vejo que é uma viagem. E a família faz parte dessa viagem. E você tem uma pessoa que está trazendo suas dificuldades familiares, seus problemas familiares, decepções familiares, dificuldades familiares, revoltas familiares. E aí você tem do outro lado outra pessoa que também traz marcas, traz sequelas, traz não sei o quê, e se unem e vão viver um relacionamento. E quando eles entram nesse relacionamento, são duas pessoas que talvez não entendem essas sequelas, né? Elas acabam repercutindo dentro do seu lar aquilo que aprendeu. E aí, não somente isso, mas elas acabam também refletindo com seus filhos quando nascerem. Então, esse é um dos motivos, ao meu ver, que tem muitos lares que
a divórcio por conta de relacionamento com os filhos, porque são maridos, são esposas que não trataram suas vidas emocionais, suas dificuldades com seus pais. Aí entra no que a Rochelle disse, na questão do perdão, a questão da liberação da geração passada. E há também alguns sentimentos de uma grande proteção que não existe, né? Então, assim, muitos pais querem tratar os filhos diferente que foram tratados, mas só que, peraí, vamos entender de que forma os meus pais me trataram, mas por que eles trataram, né? Eu me lembro de uma vez que, em um dos grupos de casados que eu e o Rafael lideramos, uma moça que participava desse grupo, ela não repreendia o filho. E aí entra nas próximas perguntas. Ela não repreendia o filho. E um dia, numa reunião, eu falei: olha, fulano, por que você não repreende seu filho quando seu filho erra? A Bíblia diz que o próprio Deus repreende e castiga aquele filho a quem amo, né? Deus diz, né, na palavra, né, não retém a vara do filho, né? Porque a gente corrige quem ama. E ela disse que ela apanhou muito quando criança. Então, assim, talvez a forma de repreensão do pai foi uma forma exagerada, porém, a repreensão não é errada. Então, o que você precisa aqui é encontrar uma cura em Cristo, uma liberação para os seus pais e uma correção para o seu futuro, né? E aí, assim, entra no que nós conversamos hoje, Ney, quando a gente estava vindo, a gente, às vezes, não entende que a nossa maior responsabilidade como pais é preparar as próximas gerações. Eu sempre digo isso, gente, e eu quero dizer isso a você também que está me ouvindo, como um conselho que eu trago para o meu coração. Quando eu olho para o meu filho, eu não vejo Isaac, eu vejo os meus netos, eu vejo as próximas gerações. Então, se eu quero ter netos saudáveis, eu preciso agir de forma saudável, segundo os princípios bíblicos, segundo o coração de Deus na vida do meu filho, para que eu possa ter netos saudáveis. E aí entra na próxima pergunta: existe maldição hereditária? Essa pergunta é interessante e eu preciso fazer essa introdução do seguinte: isso é tão caro para Deus, que Deus, quando vai se referir a si próprio, ele diz assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala de 3 gerações. E essas 3 gerações, e tem tudo a ver com a pergunta da maldição hereditária, essas 3 gerações são preponderantes para uma vida. Porque eu imagino, se ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está falando de avô, pais e filhos. Ou seja, eu tenho que estabelecer que antes de eu tratar a questão dos meus filhos, eu tenho que tratar a questão dos meus pais. Total. Isso é uma coisa importante que devemos considerar. E aí, assim, desculpa, Neis, eu até trago isso como testemunho vivo, porque eu vivi isso, a questão de relacionamento, muito intenso, né? E o meu relacionamento com meu filho se tornou um relacionamento mais saudável, emocionalmente e espiritualmente, quando eu entendi que eu precisava entender o relacionamento dos meus pais, com os meus pais. Então, quando eu entendi e corrigi isso em relação aos meus pais, eu comecei a ver o meu filho de uma outra forma, porque a gente acaba pressionando os nossos filhos para que não errem, não façam erros, não cometam erros como a gente cometeu, mas a intenção é até boa de não querer que eles cometam erros, mas a forma como a gente age, às vezes, é a forma errada, com motivações erradas, né? Exatamente, o problema é exatamente esse, é a motivação, né? Porque, no exemplo da minha adolescência, eu não era cobrada de maneira alguma para ir para a escola, por exemplo. Se amanhecesse chovendo, a minha mãe ia lá, botava um outro cobertor em cima de mim, me enrolava, me aconchegava e dizia assim: minha filha, hoje está chovendo, está muito frio, você não vai para a escola. O oposto da minha mãe. Né? E o oposto da mãe do Neibson, que dizia assim, ele podia se machucar na escola. Só se arrancasse a perna e talvez eu faltasse meia aula. Então ele continuava até a última aula, né? Então, assim, são 2 extremos. Eu e o Neibson são 2 extremos dos nossos pais. E quando a gente foi para os nossos filhos, em relação aos estudos, inverteu. Eu disse assim, jamais que vai faltar aula, né? E aí a gente abria a sessão, não, no dia do aniversário, poxa, não nasceu no feriado, né? Eu queria que ele estivesse... Eu não dizia nada, eu dizia só assim, se fosse eu não queria ir no dia do meu aniversário para aula. Aí o menino ficava logo dizendo: ai pai, tá vendo, mãe, olha, não deixou ir não, tal.
Então ficava essa guerra lá em casa. Ficava esse negócio porque pela motivação errada. Porque eu tive que tomar conta sozinha dos meus estudos, né? Porque os meus pais não me fiscalizavam em relação aos meus estudos, então eu quis fiscalizar demais. E o Neibson já quis fiscalizar de menos, então não houve o equilíbrio, né, nesse ponto. E a gente teve que aprender isso com o trem em movimento. Porque nós fizemos pela motivação errada. Então, para extremizar e você poder entender o que nós estamos querendo dizer, que às vezes eu tenho uma pessoa assim que diz assim, olha, eu não bebo, eu não fumo na minha vida. Por quê? Porque o meu pai foi um alcoólatra e ele morreu com câncer no pulmão e com cirrose hepática, porque ele bebeu, fumou muito, nos fez muita vergonha e causou muito dano para a nossa família. Então, por isso, irmão, eu tenho ódio à bebida, eu tenho ódio a cigarro. Ok, não beber e não fumar é uma atitude correta, mas a motivação de não beber e fumar vem de uma mágoa, de uma vergonha e de um ressentimento, que é um sentimento que é requentado, é um ressentimento por causa dos pais. E isso não é de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que quer viver muito e bem, ele tem que honrar o pai. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Em Efésios 6, a partir do verso 3, vai falar sobre isso. Então, veja que na verdade tudo tem a ver com o meu pai primeiro, meus filhos depois. Eu preciso entender isso para que eu tenha saúde nas próximas gerações. Eu dizia muito assim, é muito fácil ser pai. Fácil. Eu, quando os nossos filhos eram bebês ainda. Muito fácil. É só me referenciar no meu pai. O que ele fez comigo, eu faço o contrário e vai dar certo. Eu nunca vou dizer isso assim com meus filhos. Eu nunca vou bater dessa forma. Eu nunca vou deixar de... Isso está certo, Andréia? Jesus não pode. Amado. Aí o que acontecia? O que acontecia? Quando eu passou o tempo, eu me via repetindo as mesmas coisas que o meu pai dizia e fazia comigo. Isso é tão interessante. Sabe o nome disso? É maldição? E interessante é que você não percebe que você faz, né? Você repete sem perceber, né? E aí entra exatamente a pergunta, né? Existe maldição? Não existe maldição hereditária. Existe influência geracional. Influência geracional. Eu cresci, essa é a palavra, né? Eu cresci com sequências, aprendendo o que meus pais faziam, vendo. Então, os filhos vão repetir a mesma coisa, fica no seu DNA, fica incutido lá. Você nem percebe que está fazendo, é automático, né? Isso é forte. E aí, o que vai acontecer? Isso não tem fim. Se eu não resolvo isso de maneira sadia e bíblica com os meus pais, quem vai ter que resolver isso são os meus filhos. E lá em casa eu disse, Rochelle, chega. As suas mazelas e as minhas mazelas, nós não vamos deixar para os nossos filhos resolverem. Amém. Ou talvez os netos ou os bisnetos, se isso não parar, nós temos que parar. Porque eu declarei na minha casa, eu sou a primeira geração de crentes e de pastores na minha família, mas eu não sou a última. Eu sou a primeira, mas eu não sou a última. Eu quero que lá na frente, se Jesus não voltar, e eu espero Jesus ainda hoje, mas se Jesus não voltar, eu quero lá na frente que o meu tataraneto diga assim, eu sou hoje o que eu sou, devido a um homem que eu não sei nem dizer direito o nome dele. Meu nome é meio difícil de dizer, né? Meu tataravô, Neibson Pires, que resolveu zerar a sua geração para que as próximas gerações pudessem ser abençoadas. A gente falou de perdão para a geração que passou, né? E a gente entende que não precisa pedir perdão aos filhos, né? Eu acho isso muito interessante também, porque afinal de contas... A gente pensa, né, que não precisa. Não precisa. Eu sou o pai, eu não preciso. Eles simplesmente têm só que Eles obedecer, são filhos, né? E o perdão é muitas vezes libertador, porque nós estamos aprendendo a ser pai e a ser mãe, né? Então a gente, por várias vezes, nós vamos falhar.
Então, é muito libertador para os filhos. Me perdoe, né? Também para que eles possam crescer saudáveis. Isso ensina também, né? Eu tenho um caos, né? Não é um caos, é uma história que aconteceu na nossa casa que quando eu era pai novo, recém-pai, né? E os meninos estavam crescendo naquela fase ali saindo da infância para a primeira adolescência, para a pré-adolescência, eu fui muito enérgico com eles em muitas coisas, né? Eu tenho coisas de que eu não me orgulho de ter feito, de ter dito para os nossos filhos. E esse tempo passou e a gente só veio ter consciência disso já na juventude deles. Final da última adolescência para a juventude foi que eles começaram a falar sobre isso, de traumas que eles tinham lá daquela fase. E aí eu me lembro que eu chorei muito, eu orei, eu e o Rochelle, nós choramos, oramos, e nós reunimos com ele na sala e fomos lavar o coração. E eu fui pedir perdão, Levi, Bárbara, me perdoe por ter feito isso, por ter feito aquilo, por deixar de fazer isso ou aquilo, porque na verdade eu não sabia muito bem o que a gente estava fazendo. Eu era um pai sem instrução nenhuma, eu estava aprendendo do zero, sem ter nenhuma referência, porque no meio do caminho o que eu tive que fazer? Como eu não tinha referência, eu disse, Senhor, então eu vou fazer assim, eu vou renegar o DNA humano dos meus pais, porque eu não quero que caia sobre mim aquilo que eles fizeram. Não era maldição, eu não queria que a influência da geração deles caísse sobre a minha vida. Então eu me lembro desse dia que eu fiz a oração, Senhor, eu renego, eu nem quero ser igual ao meu pai, nem quero ser igual à minha mãe. Eu quero te pedir que o DNA do céu, o DNA espiritual do Senhor venha sobre a minha vida, porque eu adoto como meu único pai o Senhor. O Senhor é meu pai de verdade e eu quero me referenciar em Ti em todas as áreas. Então eu me lembro que a gente passou a estudar a Bíblia e tem um curso maravilhoso que eu indico a todos que querem crescer nessa área, que é o curso Paz para Toda a Vida, do Ministério 2=1, do MMI, né? Esse curso é tremendo, é incrível, é vertical nessa área e nós crescemos muito com isso. Mas a liberação que eu fiz dos meus pais foi que me deu sanidade, que me deu maturidade para começar a cuidar dos meus filhos, porque ia entrar na janela 14, 17, meus irmãos, e nessa janela foi que veio todo o sofrimento, mas eu quero falar disso só no próximo bloco. Tem próximo bloco aí? Rapaz, a gente está quase chegando no final. Olha o tempo passando rápido, viu? Meu Deus. O tempo passou rápido, foi boa demais a conversa. Acho que dava para gerar era um outro programa aqui, Vamos né? fazer outro programa agora, então. Já vai deixar lá. Mas antes, deixa eu só falar aqui. Eu não sei se você em casa está entendendo que o Senhor está conduzindo essa conversa para restauração de lares que foram quebrados, em gerações que foram quebradas. E hoje, essa conversa que o Senhor nos traz, desse programa hoje, é que o Senhor quer restaurar o seu relacionamento com seus pais. O Senhor quer restaurar, sabe para quê? Porque o Senhor não vê simplesmente você e seus pais, mas o Senhor vê as próximas gerações que virão após você. E eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos dá essa oportunidade, né, de corrigir, de reparar isso para aqueles que querem, né? Porque como a Rochelle disse, é uma decisão, né, Rochelle? Né? É uma escolha. E nós temos que escolher. E se nós estamos servindo ao Senhor, eu espero que a escolha seja Cristo. E ser Cristo exige cumprir os princípios, né? Nós ainda temos muitas perguntas a responder e tem algumas situações que eu quero tratar ainda nessa noite sobre paternidade, que é uma crescente onda, é uma onda que surgiu, que a maioria de nós vai dizer assim, isso sempre existiu. Não, isso é uma onda que surgiu nos últimos 15 anos, que é verdade. O homossexualismo crescente, primeiro de homens, e se você prestou atenção, nos últimos meses cresceu absurdamente o homossexualismo feminino. Mulheres que têm se trajado masculinamente, têm raspado o cabelo, têm engordado para poder se parecer com um homem, né? Isso tem uma razão clara na paternidade terrena. Eu queria também abordar sobre isso hoje, porque eu acho que isso é uma questão que precisa que você que é pai
você que é mãe, tenha essa plena consciência para que a gente possa curar, como o filho falou, sarar a nossa terra, sarar a nossa casa. Primeiro é você, é com você que é pai que eu quero falar nessa noite primeiro. Primeiro, você tem que tratar do seu relacionamento com os seus pais. Busque em Deus em oração, cave mais fundo em oração para saber onde. Se você não sabe ainda, e a maioria de nós já sabe, mas cave mais fundo para que você possa resolver os problemas com os seus pais primeiro. Fechar portas que estão abertas espiritualmente, emocionalmente, às vezes uma agressão física, às vezes um problema, um abandono, às vezes uma palavra errada, agressão sexual. Agressão sexual que tem crescido muito na minha geração. Homens e mulheres que nós atendemos da minha geração de 40 e poucos anos de idade, quando a gente regride um pouco, nós temos visto que esse pessoal foi também agredido sexualmente por padrasto, por tio, por pai às vezes, por mãe, por tia, por empregada. E isso veio causar sérios danos que eu quero também tratar com você nessa noite. Então vamos dar um break? Sim. E o próximo bloco nós voltamos com esse bate-papo para nós concluirmos o nosso assunto de hoje sobre paternidade. Até já. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a tia Andréia e todos os sábados nós estamos aqui na AD Cidade às 15 horas com história bíblica nova para você, com lições importantes para a sua vida, tudo que Deus quer falar para você. Meu nome é Anderson, eu me congrego aqui na igreja AD Cidade e todo sábado nós temos historinhas bíblicas para as crianças no canal AD Cidade. E todo domingo eu venho para os cultos e me inscrevo para pegar minha lição. Se você não sabe como é que faz, é muito fácil, eu vou explicar para você. Aqui tem um versículo explicando a história, um versículo que tem na história. Aqui você vai dizer o que você entendeu sobre a história. E aqui vai ter um jeito de oração para você orar. Todo dia você pode aceitar Jesus, orar por você mesmo, orar pelo seu irmão e agradecer a Deus por tudo que Ele fez na sua vida. Voltamos aqui de mais um break. Você foi tomar água? Então, se você foi tomar água, você está correndo, voltando aí? Volte, meu irmão. Volte para cá para a gente poder continuar o nosso programa de hoje. Temos ainda muitas coisas para poder conversar, né, Neis? Sim. Muito assunto para tratar. Muito assunto para poder tratar. Então vamos avançar aqui para mais uma pergunta. A Bíblia fala que deve ser ensinado à criança o caminho que se deve andar. Como fazer esse ensinamento durar além da infância? Esse assunto sempre é a pergunta das rodas de que se fala sobre paternidade. Palestra de paternidade sempre vai ter essa história de ensinar o caminho. Na verdade, essa expressão ensinar o caminho, ela biblicamente está errada. Provérbios 22:6 vai falar assim: ensina o teu filho no caminho. E é muito diferente de ensinar o caminho. Assim, eu ouvi a minha vida toda do meu pai, né? Meu pai foi uma pessoa excelente, irmãos. Eu estou sempre falando de paternidade aqui, em relação à paternidade que não foi muito boa, mas meu pai foi uma pessoa maravilhosa. Eu me lembro dele sempre e tenho assim uma excelente referência nele. Mas as questões de paternidade, eu tive que resolver muitas coisas, porque ele dizia assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu acho isso interessante, que não tem como eu deixar de comentar sobre isso, é o fato de que isso é uma mentira de Satanás que foi comprada pela igreja. Quer dizer assim, olhe só para Jesus. Não olhe para o seu próximo, né? Não olhe para mim, olhe só para Jesus. Não olhe para o homem não, que o homem é falho, né? Mas Paulo fez uma afirmação totalmente diferente, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 né? Coríntios 11:1. Pronto, aí você já quebra, já mata, né? Mas isso é uma coisa que eu vejo muita gente ainda hoje dizer. Então ele dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele queria dizer o seguinte: olha, ele queria me ensinar o caminho e não no caminho. Ensinar no caminho é dizer assim: ei,
pode me imitar, como o filho acabou de falar, e Paulo falou em 1 Coríntios 11:1. Pode me imitar, me imite. O que eu fizer, você faz também. Isso é ensinar no caminho. Então veja bem, ensinar o caminho não vai dar certo, sabe por quê? Porque adivinha só, você acha que um filho vai ouvir as palavras ou vai imitar o que o pai está fazendo? Tá. Fala uma criança, um bebezinho. Se o pai faz algo, o filho quer imitar o que o pai está fazendo. Não é propriamente as palavras, mas imitar o que ele está fazendo. Então, a tendência é imitar no caminho. Então, a responsabilidade pesa sobre os seus ombros e os meus ombros, que somos pais, né? Se você é filho e o seu pai não está no caminho, isso não é desculpa para você se desviar, porque você pode se referenciar no Pai Celestial, que foi o que eu e Rochelle e o filho fizemos. O filho tem pai pastor, eu não tive. Mas veja, nós precisamos nos referenciar de maneira correta, mas é ensinar nossos filhos no caminho. Me siga, faça o que é. Outro dia eu conversando com o Levi, ele disse que chegou num determinado momento que ele tinha que resolver algo importante, e ele disse que pensou assim: o que meu pai faria se estivesse aqui? Por quê? Porque ele sabe que ele quer imitar o meu passo, o passo que eu der ele quer fazer igual, então a minha responsabilidade aumenta, né? E aí a pergunta diz assim: como fazer esse ensinamento durar além da infância? Muito bem, ele só dura além da infância se você viver a palavra de Deus e não ensinar a palavra de Deus com palavras, mas viver primeiro, ensinar a palavra através da sua vida. Você vai continuar vivendo e o seu filho vai assistir a sua vida e ele vai continuar caminhando e te seguindo nesse caminho. É a influência geracional bíblica, né? Exatamente. Porque as pessoas só comparam a maldição hereditária, né? Mas se você tiver uma boa influência, vai ser uma influência bíblica. Exatamente. Os filhos vão fazer melhor. Aliás, nós temos declarado na nossa casa que as gerações têm que ser melhores. A Bíblia falou no texto que eu li: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Bem-aventurado também é um sinônimo de bem-sucedido. Se nós falarmos assim, o que é bem-sucedido? Se eu perguntar a você de casa, ou aqui não, que vocês já sabem, né? Mas bem-sucedido, o que é ser bem-sucedido? É o estribado, não? É a pessoa que tem um bom emprego, que tem um carro maravilhoso, uma casa, um apartamento não sei aonde e tal. É o bem-sucedido. Mas a palavra não está dizendo isso. Sucedido vem de suceder. Bem-sucedido quer dizer que aquele que vem depois de mim é melhor do que eu. Então eu sou bem-aventurado. Esse é meu propósito como pai. Eu sou bem-sucedido se o meu filho for melhor que eu. Isso caminha, Rochelle, na contramão das gerações. Porque a gente tem visto que na terra, desde Adão até hoje, cada geração é pior que a outra. As gerações que vêm se sucedendo, se você for ler o livro de Reis e de Crônicas, você vai ver que cada rei era pior que o outro. Cada geração era pior que a outra. Nós, eu e você, eu declaro para a sua casa que as gerações da sua vida serão melhores uma após a outra. Os seus filhos serão melhores que você, os seus netos serão melhores do que os seus filhos, os seus bisnetos serão melhores do que os seus netos, desde que você viva segundo a palavra do Senhor. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer uma mesclagem dessa pergunta e eu queria direcionar ela a ti, Rochelle. Ela diz assim, ó: estou me preparando para ser mãe. O que eu preciso saber em primeiro lugar? Eita. Você como uma quase vovó. Não é? Já vovó. Eu não me lembro mais. Não, brincadeira. Eu me lembrei de uma coisa quando vocês estavam falando, me veio à memória. Uma das primeiras coisas é você nunca se comparar, né? Porque acontece muito de que quando a maternidade vem na nossa vida, a gente se compara com outras mulheres que não estão passando por isso. E você se sente inferiorizada, você acha que você está fora do mercado, ou que você está perdendo uma fase da sua vida, que você está se acabando. O né? CPF, como é que é?
o CPF está sendo apagado, Deus, ela dizia muito né? isso pra mim. E aí me veio Perdendo a identidade. me veio uma das primeiras coisas que eu faria hoje, com a experiência que eu tenho, se eu tivesse uma gravidez hoje, era realmente viver aquele momento que Deus estaria me dando. Eu lembro de um dia, eu estava indo para a igreja e muito cansada, e com os meninos pequenos, acho que os meninos pequenininhos ainda, não lembro se era o Levi ainda de colo, era o Levi de colo, a Bárbara maiorzinha, e o Senhor foi o Levi, muito forte essa parte. E eu cansada, dizendo assim, meu Deus, eu quero assistir o culto, eu não consigo nem ficar no culto. Eu dizia que a gente era crente 3x4, porque era congregação, Janela ali, a janelinha, a gente ficava na janela com as crianças andando na frente. Ouvi o quadro do 3x4 eu dizia aqui, que eu né? era crente 3x4, e eu dizia, eu quero assistir o culto, e eu não consigo. Aí o Senhor bradou no meu coração, eu como se eu tivesse escutado, eu escutei a voz dele muito forte. Você quer que eu leve para você assistir o culto? Meu Deus. Então, aquilo foi tão forte para mim que eu disse assim, não, Senhor, me perdoa. Naquele dia, eu entendi que eu ia viver a maternidade e que tinha sido um presente que Deus tinha me dado, né? E que eu nunca mais eu ia reclamar. Então, eu passei a viver. E hoje, você vovó, nova ainda, não perdi nada, né? É viver. Então, veja, diante disso que você está falando, é um bom gancho para a gente entrar aí na sua casa agora. E você tem reclamado, por que meus filhos dão tanto trabalho? Por que eu tenho tanto trabalho com os meus filhos? Por que esse filho em particular, ou aquele outro filho, por que os meus filhos são tão diferentes? Eu criei todos iguais, e por que eles são tão diferentes? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os filhos, eles tratam o caráter do pai. Isso é uma coisa incrível, porque depois que eu entendi isso, eu me arrependi tanto de ter feito e ter dito algumas coisas para os meus pais, porque eu entendo que os filhos tratam o caráter dos pais. Então preste atenção, se o seu filho tem muito problema, lhe dá muito trabalho, é porque tem algo que precisa ser tratado na sua vida e no seu caráter, e você precisa identificar isso logo. Lá em casa a gente tem esse costume já de muitos anos, de quando a gente está em sofrimento em alguma área, a gente vai logo para os pés do Senhor e diz assim, Senhor, o que é que tu quer nos ensinar? Diz logo, porque a gente não tem estrutura para apanhar muito. Então a gente quer saber logo o que é isso, para a gente resolver e passar de fase. A gente não quer ficar rodeando a terra prometida, 40 anos não. São só 11 dias, como diz a Bíblia, só são 11 dias do deserto para a terra prometida. Nós queremos ir logo, não queremos ficar sofrendo. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que os filhos trabalham no coração do pai. E no livro que eu escrevi, né, a lei da semeadura versus a lei da compensação, logo na abertura eu digo isso, que eu agradeço muito a Rochelle, meus filhos e tal, especialmente eu agradeço o Levi. Porque o Levi, eu estava com os conceitos muito bem montados ali, e o Levi vinha e fazia 30 perguntas a mim e desmontava a minha cabeça todinha, né? E eu ficava muito bravo com aquilo, aí quando a raiva passava, eu ia raciocinar, eu dizia, poxa vida, ele tem razão mesmo. E eu ia refazer alguns conceitos que eu tinha para poder escrever esse livro. Então, como o Levi trabalhou no meu coração, para que eu crescesse nos conceitos que Deus tinha me dado. Então, os seus filhos dão trabalho, é porque Deus está querendo trabalhar no teu coração também. Agora, você precisa entender isso logo, para que você alcance o coração do seu filho, para que ele não tenha que tratar o problema dele com as próximas gerações, filhos, netos, e isso possa complicar a situação mais ainda. E muitas vezes são características que os filhos apresentam, né? No caso o Levi apresentava, que são muito fortes nossas e que a gente não gosta. E aí
é gritante nos filhos. Você acha que está lutando contra você mesmo, na verdade é o seu filho, né? Exatamente, como que eu faço isso? Verdade. Né? E aí você quer agir com autoridade com ele, né? Você passa do limite com os filhos, porque na verdade ele está refletindo características suas que você não gosta. Verdade, Rochelle, verdade. Entendeu? São problemas que você precisa resolver, mas como você não resolveu e não consegue, aí às vezes a gente quer descontar neles também. Isso. Porque eles têm o mesmo problema que nós. E às vezes para resolver no filho, você tem que resolver em você. Você tem que resolver em Isso. você. Ô, Jesus Sempre. amado. Sempre. O Carlinhos já botou a mão na cabeça ali. Jesus tem misericórdia. Presta atenção, não se trata de você e seu filho, se trata de primeiro você com Deus, você com seus pais, ele tendo existido na sua vida ou não, e depois você com seus filhos. Essa é a questão. Verdade. Tem um exemplo lá em casa também, que às vezes o Levi está fazendo alguma coisa errada, assim, agindo como não deveria, e aí ele diz assim, mas eu tô fazendo igual como o senhor faz, eu tô limitando. E aí o Neibson responde biblicamente, né? Pois me copie só as coisas boas. Deixa de imitar minhas coisas ruins, né? Eu identifiquei agora, eu vou alterar, mas deixa de copiar as coisas ruins, copie só as boas, né? Copie pela Bíblia, né? Nós estamos falando só do Levi aqui, ó, chefe. Eu senti a mesma Meu coisa agora. Deus, mas a Bárbara também, né? Que ainda não casou, exemplo aqui. Trabalhou demais o nosso coração, aí trabalhou em muitas coisas, né? De uma janelinha que nós ainda vamos falar sobre ela, mas nesse programa não dá mais. Eu quero falar muito ainda da janela 14, 17, e eu tenho um assunto para tratar com você sobre a homossexualidade que tem crescido tanto na nossa sociedade. E eu quero te dar ferramentas para que ela não cresça dentro da tua casa e nem na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje, eu queria fazer uma pergunta bate e volta com vocês. Pode ser? Rochelle, que conselho você daria a Rochelle há 15 anos atrás? Ai, meu Deus, que Difícil, né? conselho, é difícil. Que conselho você daria a você mesma há 15 anos atrás? Na verdade, eu acho que o único conselho que eu daria seria realmente buscar, não demorar tanto, né, para aprender a palavra do Senhor. Eu acho que não tem como ser diferente, né? Porque eu também não deixaria de viver nada que eu vivi, porque senão eu não teria crescido, né? Eu não seria o que eu sou hoje, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a sede que nós temos, a falta que nós temos de qualquer coisa na nossa vida, ela é preenchida só com a presença do Senhor e só buscando, só buscando. Neibson. É muito covarde essa pergunta, porque na verdade, se eu fosse dar um conselho para mim 15 anos ou 20 anos atrás, eu iria dizer assim, amadureça. Só que amadurecer é uma condição de tempo e de vivência das questões pormenorizadamente. Eu amadureci hoje não só porque eu tenho idade, porque a gente conhece muita gente que tem 50, 60 e são como meninos de 14, 13, 15 anos. Nós vamos tratar disso no próximo programa. Mas, na verdade, eu me ressinto de quando eu tinha 20 e poucos não ter muita maturidade para cuidar dos meus filhos. Porque tem uma vantagem muito grande de ser pai cedo. Pai com 20 e poucos anos ou antes dos 20. Tem uma vantagem muito grande, que é quando chegar na nossa idade, assim, né? Nós não podemos nem revelar a nossa idade, porque eu, na verdade, estou pintando a minha barba de branco, porque eu vou ser avô, né? Para o pessoal pensar que eu sou mais velho, mas eu não sou velho de jeito nenhum. Mas é muito bom porque você é avô cedo, você passa de gerações cedo e você tem como dar mais suporte para os filhos, para eles darem suporte maior para os netos. Mas tem a desvantagem de, no começo, os filhos sofrerem muito pela nossa imaturidade, né? A desvantagem de ser pai tarde é de você não acompanhar o pique da adolescência dos filhos, né? Eu tenho um irmão que ele foi pai quase com 50 anos. Agora, o filho dele tem 2, ele tem 50. Ele foi pai aos 48 anos de idade. Eu imagino que quando o Vinícius, meu sobrinho, tiver 13, 14, 15 anos, que tiver naquela fase da negação e etc., vai ser muito mais desgastante para ele, porque ele vai ter 60 e tantos anos de idade, né?
Mas também tem uma coisa. Até lá, o Vinícius vai provar, vai beber de uma maturidade que ele tem que eu não tinha quando eu tinha 20 e poucos anos. Então, a única coisa que eu me ressinto, uma das coisas que eu me ressinto da minha pouca idade é a falta de maturidade. É isso mesmo. Se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo há 15 anos atrás, eu diria a mim mesmo: ame mais a Deus do que você ama servir a Deus. Gente, foi bom nossa conversa de hoje, Rochelle. Bom ter você aqui, viu? Muito bom mesmo. Venha mais vezes. Já está escalada para o próximo agora. Já está escalada. Gente, um beijão. Até a próxima quinta-feira. Pai, meus irmãos. Tchau, tchau.